Esse tema me veio na cabeça depois de eu ter lembrado de uma conversa que eu tive com uma amiga católica uma vez. Ela aparentava seguir os preceitos da Igreja Católica, as doutrinas da Igreja Católica, sem se questionar muito. E como eu gosto de tentar entender um pouco mais sobre a cabeça das pessoas, eu ficava falando pra ela, vamos conversar sobre tua fé, vamos conversar sobre religião, vamos conversar sobre essas coisas, sabe? Porque querendo ou não, são assuntos que me fascinam bastante. E aí então ela disse que não queria conversar comigo sobre isso porque ela tinha medo. Tinha medo de conversar sobre a fé dela. Tinha medo que eu questionasse, sabe, os pensamentos dela. E nisso eu fui percebendo que as pessoas não têm muita convicção, sabe, no que elas creem. É como eu já falei em um dos vídeos aqui do canal, onde eu disse que a maioria dos cristãos são cristãos da boca pra fora, sabe? Porque realmente se tu perguntar qualquer coisa a respeito do evangelho, eles raramente vão saber. Claro, a base do cristianismo é crer em Cristo como nosso Salvador, O resto realmente são detalhes, porém são detalhes importantes. E eu acho que é obrigação de qualquer cristão tentar estudar, sabe, sobre a palavra e se questionar, Porque querendo ou não é isso que vai trazer respostas. Então eu lembrei de uma passagem bíblica para variar, que é quando Paulo vai a Bereia, que é uma cidade na Grécia, E essa passagem é o versículo 11 do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, onde ele diz: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Ou seja, Paulo foi pregar, nessa região lá da Grécia, e para surpresa e agrado dele, as pessoas realmente ficavam avaliando, sabe, se o que ele estava falando batia com a verdade. E isso foi uma grande surpresa para Paulo. Ora, e se isso agradou o apóstolo Paulo, imagina o quanto agradou a Deus também. Porque é nossa obrigação não sermos frios, sabe? A gente realmente precisa correr atrás do conhecimento. Porque senão vai ser muito simples sermos enganados por qualquer pastor ou padre ou qualquer líder religioso. O questionamento em relação à fé, em relação a qualquer tipo de dúvida que a pessoa tenha sobre o evangelho, tem que ser algo normal, sabe? Natural. Ninguém pode ter medo de procurar respostas em relação a isso. E eu também tô lembrando de um amigo muito próximo que eu tenho, que ele já me disse algumas vezes que tem medo de ler a Bíblia porque pode ter chances dele se tornar ateu. E por que pode ter chances dele se tornar ateu? Porque ele tem alguns questionamentos, sabe? Só que ele não procura respostas. Aquele tipo de questionamento, mas por que Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho Isaac? Por que Deus no Velho Testamento era mais cruel, entre aspas, do que Deus no Novo Testamento? Por que Deus eliminou o exército de Davi? Sabe, todas essas perguntas que se a gente correr atrás para tentar entender, se a gente abrir a mente para tentar compreender de verdade, a gente entende, sabe? Porque boa parte das pessoas não sabe que existia uma antiga aliança e que existe uma nova aliança com Cristo, Onde de fato as pessoas pagavam pelos seus erros de forma imediata no Velho Testamento. Onde se a pessoa tivesse impura, ela não podia se aproximar de Deus, sabe? Ela deveria passar por todo um ritual de purificação para assim poder ter contato com Deus. E caso ela desobedecesse isso, ela sofreria as consequências. E já vimos alguns exemplos disso, no Antigo Testamento. E uma das coisas interessantes também do Velho Testamento é que um dos processos de purificação era o sacrifício do cordeiro, Onde deveria ser um cordeiro perfeito, sem mancha, sem qualquer tipo de defeito. E então esse cordeiro era uma das formas de purificação do povo. E então veio a nova aliança, Onde Deus enviou o seu cordeiro perfeito para servir como sacrifício para todos nós. E é por isso que na própria Igreja Católica o pessoal canta: Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Que é baseado em um dos versículos do livro de João, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, por que as pessoas não são mais punidas? Por que as pessoas não são mais castigadas como eram no Antigo Testamento? Porque justamente o nosso sacrifício perfeito já foi feito. Foi feito através de Cristo, sabe? Talvez isso responda um grande questionamento da maioria das pessoas que ouvem muitos religiosos dizendo: mas Jesus morreu por ti, tu crê que Jesus morreu por ti? E as pessoas não sabem, como assim Jesus morreu por mim? Por que Jesus morreu por mim? E foi justamente por isso, sabe? Para tirar os nossos pecados, para nos purificar, foi por isso que Cristo morreu por nós. Para que através da fé nele, a gente alcance a vida eterna, sabe? E isso é muito fantástico. O resumo de tudo é que é extremamente natural ter questionamento, sabe? É totalmente normal termos dúvidas. O errado é a gente simplesmente ter as dúvidas e não correr atrás da resposta. O errado é pecarmos e não corrermos atrás do perdão.
e o perdão está em Cristo. Onde João também inicia o capítulo 2 da sua primeira epístola, dizendo: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Caí ontem, bebi, usei droga, assisti pornografia. Tô me sentindo mal. Tá tudo errado. Lógico que não, parceiro. Tá se sentindo mal é que tá tudo bem. O duro é se você fez tudo isso e tá se sentindo bem. Aí que tá tudo errado. Mas enquanto você tá se sentindo mal por ter feito isso, tá tudo bem. É sinal que o Espírito Santo dentro de você tá confrontando o pecado. Mas se você estiver bem, o Espírito não tá. Por isso que você não se sente mal. Você tá entendendo? E o pecado tem que ser um acidente. Lembre, se eu uso essa desculpa pra ficar pecando, é sinal que não tem nada dentro de mim. Mas se o pecado acontece por um acidente, é sinal que o Deus vivo tá dentro de mim me confrontando. Ei, quando tá tudo bem, é que tá tudo mal. Mas quando tá tudo mal, é que tá tudo bem. O reino é inverso, vamos pra cima.